Atenção emissoras para o toque de 15 segundos. Esse programa é um oferecimento Monkey Money, seu melhor amigo nos Estados Unidos. Estúdio Maier, projetos criativos com orçamentos responsáveis. Paris Vegas, a maior empresa de limousines do Brasil. Bem Filmes, seus eventos completos nos mínimos detalhes. Janice Rastrello, capturando momentos, revelando emoções. A Embi Morumbi, mentes abertas para um novo mundo. RU Uniformes, vestindo você e sua empresa para brilhar. Mari Estúdio de Beleza, onde cada maquiagem é uma obra de arte. RP Copy, do texto ao designer. Buffet com amor, realizando sonhos. Tá no ar o nosso programa Em Frente às Feras. E você sempre pode melhorar o seu negócio. Vem com a gente após a vinheta. Fica aí! Estamos aqui com a Helenita, nossa primeira participante de hoje. E aí, Helenita, qual é o seu empreender? Eu trabalho com biscoitos decorados, que eles podem ser personalizados para a sua festa, seu evento. São biscoitos lindos, mas são muito saborosos. Maravilha! E o coração, como é que tá? Tá 1000. Mas vai dar tudo certo. Tá bom. Pode ir lá. Obrigada. Olá, eu sou a Helenita Torretti. A minha empresa é a Lê Biscoito. Trabalho com biscoitos artesanais que podem ser personalizados de acordo com sua festa ou seu evento. Quem imagina uma festa, imagina que quer agradar os seus convidados, receber bem, e aí você oferecendo esse tipo de biscoito com formatos e cores, né, vai chamar bastante atenção e é uma tendência no mercado. Eu comecei a empreender em 2022, e porque eu me aposentei, fui professora por 30 anos de arte, e eu queria continuar fazendo a diferença na vida de alguém. E eu estava procurando algo, e veio um curso de biscoitos para Guarulhos, sou de Guarulhos, e que ele podia ser colorido, ser pintado. Me interessei muito, e já me apaixonei na primeira... foram 3 horas, né, de curso, e desde então nunca mais parei. E a Lê Biscoito oferece uma experiência, né? Você entrega o biscoito, as pessoas se encantam, as crianças amam. Quando tem um personagem, só a reação delas já é o meu pagamento. E nós participamos, né? A Lê Biscoito participa de feiras, eventos, e nós temos também, além dos decorados com glacê, a linha café. E a linha café, ele pode ser de baunilha, cacau 100%, de especiarias, pode ser sequilhos, casadinhos. Então, tem a cada ano, a gente vai criando algo novo para sair do comum, né? Por causa da concorrência também. Parabéns. E os biscoitos, ele também leva a nossa memória afetiva, nossos avós, né? Helenita, Fazia isso por nós. mas para a gente entender mais sobre o seu trabalho, hoje você tem um local físico ou está dentro da sua casa? Ainda estamos dentro da minha casa. E Na não minha é um local cozinha. físico? Não. Não é um local É. fixo? Não é uma Então loja. explica, né? Não é uma loja, é na minha cozinha ainda. Ainda bem que ela entendeu, tá? Mas o telespectador pode ser que não entenda. Não vamos Ah, começar. direito. Pergunta. Não, a gente vai continuar. Ninguém mandou parar. Vamos lá, então, você hoje trabalha sozinha ou você tem alguma pessoa que está todos os dias com você?
Todos os dias comigo e na vida é meu marido. Como ele está trabalhando em home office, ele consegue me ajudar. Então, eu já deleguei, eu já não consigo fazer tudo, então eu deleguei, ele faz as massas, ele cria também, ele embala quando a demanda é muito grande, né? Ele embala, ele envia, ele faz a precificação. E quanto que seria essa demanda grande? Quantos? No Natal, que aumenta bastante, em épocas sazonais. Mas fala a quantidade. Em dinheiro? Também. Pode Dinheiro e quantidade de biscoito que você tem que fazer. Natal retrasado foi R$6.000. Esse Natal, último Natal, 11.000. Então, o montante é de 100 a 200 biscoitos por dia. Por dia. Por dia, no Natal. Porque atendo empresas para eles presentearem os seus clientes e colaboradores. Qual que é o valor desse coelhinho? Desse coelhinho, R$4,50. 4,50. Perfeito. Hoje está muito em voga a questão da personalização, né? Eu vi que você fez aí, parece que é uma logomarca do Feras? Sim. Qual que é a E quantidade vocês mínima? receberam também. Qual que é a quantidade? Vou olhar. Qual que é a quantidade mínima para encomendar e qual que é o custo de cada um? 10, a quantidade mínima. Mínima 10. O custo da massa é R$39. E o custo do biscoito, ele é muito baixo. Ele por exemplo, sai centavos. E hoje, qual que é o valor de venda dele? Valor de venda, em média, R$5 até R$7. Caso eu encomende 100 de vocês, tem diferencial de preço? Tem diferencial de preço. Quantos ficaria em média? Por exemplo, se você paga no Pix, 5%. Mas quanto seria, por exemplo, R$5, só menos 5%, ou você tem um valor diferenciado? Lili. Tem um valor diferenciado 10%. 10%? Ô, Ju, deixa eu aproveitar. Se você falou que em média 5 a unidade e falou que o custo é baixo, então qual que é o valor que fica para você? O quanto você tem de lucro bruto? Não. 5, Quanto você gasta para fazer o biscoito de R$7? 62 centavos. Então, de R$5 vai te sobrar R$4. Esse 62 está considerando a luz, energia, Já está considerando tudo? tudo, gastos fixos Então, e sua variáveis. margem de contribuição é muito É boa. muito, é muito. E não seria melhor você, então, jogar uma tabela diferenciada para o atacado, para você vender uma quantidade maior e ganhar em escala? Será Sim. que ela tem? Sim. Condição É de que assim, produção? na maioria das vezes, quando é escala, eles não escolhem a de R$5. Então, por exemplo, essa semana eu fiz a logo, é R$2,40 a logo. Entendeu? Cada um? Cada um. Porque ele é com glacê, mas eu coloco o papel arroz em cima. Entendeu? É a sua logo. Você envia a sua logo, eu mando para a papelaria, imprimir. Entendi. Então, aí o valor é mais baixo. Entendi. Lenita, parabéns aí, o teu produto muito bacana. Parabéns mesmo, gostei. Mas, assim, relacionado ao custo, né, voltando para a questão do custo, hoje, como você trouxe aqui, você ainda trabalha na sua residência, vem se adaptando ali, se ajustando, esperando talvez uma oportunidade melhor para procurar um espaço comercial. Você já pensou em algum plano de negócio nessa linha? Você tem uma expectativa a curto, médio, a longo prazo? Você chegou a elaborar algum pensamento nesse sentido ou não? Ver se você quer também, porque você é aposentada, né? Você falou. Sim, Aí, meus horários, já não quero mais aqueles horários fixos de uma loja. Não quero, né, de trabalhar fixo. Assim, a gente espera ampliar a nossa linha, né? Nós já estamos no Google, meu negócio, nós já estamos. Eu gostaria de colocar na Shopee, então ampliaria, né, a minha demanda, ampliaria, e de investir em marketing. Se hoje você tivesse um pedido de 1.000 biscoitos hoje para entregar, como que seria? Eu tenho que começar com muita antecedência. Por Quanto exemplo, tem? meu primeiro pedido, quando eu comecei, foram 80 kits com 480 biscoitos. E no kit tinha 6 biscoitos. Eu tive que começar com 10 dias antes. Imagino que com 1.000 tem que começar, porque a durabilidade dele é 30 dias. Então, posso fazer isso. Tá. Essa massa qual é tem o teu- como congelar? Tem como congelar por 4 meses. Então, Só mas- que ela não dura tudo isso, porque a demanda é bastante. Porque assim, você trouxe a realidade do Natal, mas fora do Natal, qual que é a sua realidade de venda? Então, por exemplo, toda semana eu tenho pedido. Essa semana eu vendi 250 biscoitos.
Porque sempre empresas me chamam. Mas aí, no meio das empresas, tem aniversário, casamento, chá de bebê. Você não consegue baixar esse custo, encontrar um outro fornecedor? Porque é uma delícia, tá? É muito bonito. Só que um custo, um investimento de R$ 5 para uma empresa comprar, para ela fazer um evento, é alto. Não, mas esse é 2,40. Mas 2,40 cada só... um. Cada 40 biscoito. para vender, 62 Esse é o preço de centavos. venda dela. Gente, vamos prestar atenção no que ela já falou, ela já tinha falado que respondeu. 2,40 não era a impressão que você falou? Isso, Não, com a a nossa Não, 2,40 é o... Ah, sim. É. Ah, então Ô, não é só Juju. 5% e 10%. Por Eu isso, tinha falado Juju. que acima de 100 peças. Ô, Preciso Lê, entender aqui. Lê, Mas vamos parabéns, continuar tá uma aqui. delícia. Ô, Lê, vamos continuar aqui. Você tem ideia do seu faturamento médio? Meu No faturamento mês? Quanto você vende no mês? no mês, 3.900, dependendo da época, dependendo Tá, do mês. uma média 3.900. 3.900. Então, você, pelo que eu entendi, você tem quase 90%, se for uma média desses mais baratinhos, do lucro bruto. Sim. Tá. Tá. Lê, me conta uma coisa. Qual é o teu plano de crescimento? Você já deixou bem claro que é aposentada, o seu marido trabalha em home office, e qual é o plano que vocês têm para o crescimento da Lê Biscoito? Então, com parcerias, né? Com parcerias com buffets, com eventos. Mas loja não. Loja nós não pensamos. Por enquanto, pode ser que futuramente sim, né? Porque assim, eu vejo meus concorrentes, um principal que está em todos os shoppings, e vejo que ele tem muitos produtos. Então eu tento me espelhar e a gente vai criando, vai criando. Vai chegar uma hora que eu vou ter que tomar uma decisão, né? Certo, Lê. Você tem CNPJ? Então, o CNPJ está uma questão. Por quê? Há 3 ou 4 anos atrás, eu precisei entrar numa empresa, meu marido é PJ, né? Entrar de sociedade com ele. Então, para eu abrir um MEI, agora eu tenho que sair da sociedade, porque antes não podia ser uma pessoa só. Tinha que ter mais um sócio, certo? Então, eu tenho que ter esse custo para sair dessa empresa dele, que ele trabalha, e abrir o meu. Então, por enquanto, não, mas está em trâmite. Tá, mais uma coisa, você trabalha com alimento. Como que é a questão da fiscalização, de ter uma autorização para você fabricar esse produto na sua casa e vender? Eu sei que é o artesanal ele é fiscalizado pela vigilância sanitária de uma forma diferente. Mas como que você enxerga isso? Você já pesquisou sobre isso? O meu marido, ele lida com isso, né? Ele lida com o supermercado, nessa área comercial. Então, ele está sempre pesquisando sobre isso, né? Mas a gente não tem ainda, por exemplo, uma etiqueta para colocar. Ainda não tem. A gente toma todos os cuidados de higiene, claro, né? Estou na minha casa, lavo a mão toda hora, a gente usa luva para fazer. Mas a etiqueta ainda não tem para vender, por exemplo, em cafeteria. Teria que ter, né? Sim. Então, assim, são passos que a gente está galgando e a gente vai conseguir. A Lili trouxe a pergunta bem pertinente, que nós acreditamos que você tem todo o cuidado, não há sombra de dúvida. Sim. Muito pertinente a colocação da Lili, e gostaria de complementar, referente à vigilância sanitária. Como dito, nós não duvidamos que você tenha todos os cuidados dentro da tua casa ali, faça todo, né, a limpeza, a higienização, enfim. Mas quando nós falamos de empreender, nós falamos de algo além. Então, nós falamos de ter uma formalização de CNPJ, de estar regularmente ali inscrita e estar homologada junto à vigilância sanitária e ter todas as homologações. Então, do plano de negócio que eu havia falado, engloba tudo isso. E aí você fez uma menção que talvez não, neste momento não seria uma ideia de expandir, montar uma loja, coisa do tipo. Mas, então, qual seria a ideia, efetivamente, do seu negócio? O que você busca, realmente? Eu quero ser referência, né, na minha cidade, e ampliar o número de clientes. E como que a gente ampliaria? Né? Na divulgação. A gente já participa de eventos, então isso já divulga, né? E estou no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, atendo no WhatsApp. E em busca de parcerias. Eu acho que isso daí vai ampliar também. Por exemplo, se eu for num buffet e eles me indicarem, como a semana passada, aconteceu isso. Fez uma festa de 15 anos, meus biscoitos estavam nas caixas, que era para entregar para os convidados. E essa pessoa que faz, e tinha uma caneca.
E ela que faz a impressão das canecas, ela falou, Lenita, se gostarem, né, você já está dentro. Então, assim, eu faço a minha propaganda. Mas para você se tornar referência, porque você falou que vai lá no shopping, vê aqueles estandes e tal, você olha ali e fala, pô, legal. Aí, como que você faria para se tornar referência? Porque você já tem os contatos, mas o que você faria para se tornar referência dentro do seu propósito aí de negócio? Eu acho que a marca, né? Eu tenho que ter uma marca, e quando as pessoas olharem o meu biscoito, falar, não, esse é da Lê Biscoito. E para você ter essa marca, o que você teria que fazer? Qual seria o teu passo principal aí? Ampliar as técnicas, porque tem vários tipos de técnicas, né? Lançar sempre produtos diferentes. Eu acho que é por aí. Eu acho que tem umas coisas aí que você está falando de umas coisas que está faltando. Você está muito focado no teu produto. E eu tenho você falou de uma marca. Você já providenciou o registro da sua marca? Já fizemos um site. Já temos um site. Não, registro na marca no NPI. Por causa disso. Não, é diferente. O registro da marca. É diferente. É diferente. O site e NPI são coisas diferentes. Site diferente. Não, mas já fizemos o registro, já tem. Tá. E com relação ao teu espaço, tem empresas e pessoas com ideias maravilhosas que acabaram se complicando na vida pela falta de adequação do seu espaço com relação ao que já foi falado de vigilância sanitária. Uma pessoa vai e te denuncia porque teve uma dor de barriga porque comeu um biscoito seu, vai ser uma dor para vocês muito complicada. Como está a adequação do seu espaço com relação a pelo menos, olha, eu pelo menos tomei o cuidado, todas as precauções com relação a isso. Você é uma casa que você mora ou um apartamento? O prédio, sabe, da sua atividade comercial, ele permite isso? Permite. Tem vários empreendedores lá. Tá. E a gente tem até um grupo de negócios dentro do condomínio. Certo. Lê, nosso tempo acabou. Ela não falou ainda. Tempo acabou. Agora, como a Deco, nós fizemos, tem que falar. Nós fizemos a cozinha planejada desde o ano passado, final do ano passado. Está toda planejada para a gente conseguir colocar os nossos produtos, que aumentaram muito. Caixas, insumos. Mas o que você vai fazer com o prêmio? O que eu vou fazer com o prêmio? Desde o ano passado, desde o Natal, né, que a demanda foi bastante. Eu tive que falar não para algumas pessoas, senão não conseguiria entregar. Eu precisaria, a gente estava vendo o valor de um freezer que coubesse na minha cozinha, porque ela não é tão grande assim. Por quê? Para armazenar as massas. Porque se eu já tiver as massas, a minha gestão de tempo vai facilitar. Muito bom. Ótimo. Okay. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns. Parabéns. O produto é lindo, gostoso. Parabéns. Obrigada. Fala, empreendedor de sucesso! Eu sou Alexandre Delmondes, especialista em inteligência artificial para negócios. E hoje nós estamos aqui com mais um episódio IA para Negócios com as Feras. Bom, hoje nós temos um assunto muito importante, o coração do seu negócio, a gestão. Bom, nós temos ferramentas hoje de IA para vários pontos do seu negócio, mas uma das mais importantes, sem dúvida, é a parte de gestão e controle, para que vocês possam ter tomadas de decisões, evitar erros, previsibilidade, entender o seu público e realmente ter maiores resultados. O primeiro ponto mais importante ali na utilização de IA são realmente ferramentas que deem relatórios automáticos, por exemplo. Nós temos o Copilot, nós temos o Google Sheets com IA, nós temos o Power BI. Com isso, eles dão realmente análises sem você precisar ficar quebrando cabeça com cálculos, análise de planilhas, cálculos complexos. Hoje a inteligência artificial ela consegue produzir esses relatórios, esses resultados com muito mais velocidade e eficiência. Com isso, você tem mais tomada de decisão, organização dentro de todas as áreas do seu negócio. A parte de vendas, a parte financeira, equipes, gestão de produtividade. A inteligência artificial veio realmente para revolucionar as empresas. E se você ainda não colocou isso dentro da gestão dos seus negócios, você realmente vai ficar de fora do seu mercado e as grandes empresas vão acabar engolindo você. No próximo episódio, eu quero mostrar para vocês como produzir conteúdo utilizando a inteligência artificial. Nós já entendemos algumas ferramentas, já vimos a parte de gestão, nós já vimos diversas formas de aplicar dentro do seu negócio, mas um ponto mais importante é atrair clientes, certo? Então nós vamos aprender isso no próximo episódio. Então até lá, até o próximo episódio. Olá!
Olá, espero que você esteja bem. Eu sou Samantha Neves, especialista em Day e sou colunista do reality show Em Frente às Feras. E essa semana eu vou falar sobre desafios e oportunidades dentro das empresas relacionado à diversidade. Um dos desafios que as pessoas sempre comentam comigo é a cultura. Muitas vezes as empresas estão tão acostumadas com aquela cultura, com aquele estilo, que quando chega alguma pessoa diferente, as pessoas entram em choque, elas não sabem o que fazer, elas não sabem como tratar, e isso acaba gerando uma dificuldade na implementação de pessoas diversas. Então a gente precisa também pensar e repensar nas nossas culturas dentro da empresa. Se você tem uma cultura muito fechada, vou dar o exemplo das financeiras. Financeiras geralmente têm uma estrutura muito mais fechada e a gente já sabe que é nesse estilo. Se você quer mudar, se você quer trazer profissionais diversos, você precisa estruturar ali um pouquinho como que você vai acolher essas pessoas para dentro da sua empresa. Ela vai precisar usar o social, ela vai precisar estar de acordo ali com a norma da sua empresa, ela vai precisar se moldar à empresa ou a empresa consegue se moldar ao funcionário. E quando a gente pensa nisso, você começa a ajudar com a diversidade, porque as pessoas se sentem muito mais à vontade para ir trabalhar, para desempenhar o seu papel. Também eu vou dar aqui uma dica super rápida, que é, se você não utiliza inglês na sua empresa, se você não atende clientes fora do Brasil e precisa dessa língua, vamos tirar um pouquinho ali na hora de você selecionar candidatas para isso. É importante você também entender isso. Para que você vai pedir algo que você não usa normalmente dentro da empresa? Você tirando essas exigências, você cria um mecanismo de ter mais diversidade. E as pessoas se sentem muito mais à vontade. Se você gosta desses assuntos, empreendedorismo e diversidade, eu sou Samantha Neves, especialista em Day, e semana que vem eu trago mais notícias. Beijos! Olá, eu sou a Deise Canguçu, psicóloga, empresária, proprietária do Grupo Ápia. Estarei aqui com vocês no programa Em Frente às Feras para falar do coração da sua empresa, o seu principal ativo, que são as pessoas. E hoje nós vamos falar sobre contratação de pessoas, principalmente sobre entrevistas. Você sabe entrevistar? Você sabe que na minha experiência, atendendo empresas de pequena, média ou grande porte e principalmente gestores de vários níveis hierárquicos, nem sempre os gestores, os líderes sabem fazer uma boa entrevista. Então, vou te dar agora algumas dicas muito simples de como fazer isso. É muito importante que antes de você entrevistar um candidato, você defina para você o tempo que você irá demandar para isso. É muito importante também que você liste todas as perguntas que você gostaria de saber. Pense numa entrevista como um grande bate-papo, onde você vai estar conhecendo aquela pessoa pela primeira vez. Sabe quando você começa um relacionamento e você quer saber tudo sobre aquela pessoa? Mas é muito importante que você faça perguntas abertas, para que a pessoa possa te contar situações das experiências passadas dela. Quanto mais você fechar a pergunta, mais ela vai te responder aquilo que você quer ouvir. Tenha uma escuta ativa. Realmente ouça o que o candidato tem para te dizer. Evite interrupções, porque elas não vão te ajudar. E algo muito importante, deixe para você falar sobre a empresa, sobre o cargo, benefícios, salários e todos os detalhes no final da entrevista. Se você fizer isso no começo da entrevista, você pode, na verdade, ajudar esse candidato a responder aquilo que você gostaria de ouvir. Bom, eu sei que são dicas muito simples, mas que pode te ajudar para que você possa contratar pessoas realmente engajadas na cultura e nos valores da sua empresa. Eu desejo que você prospere muito, que possa contratar pessoas e que possa entrevistá-las. Bom, caso você queira ouvir mais assuntos como esse, é só me esperar no próximo episódio. Até lá! Estamos aqui com a nossa segunda participante do dia, é a Sandra. E ela veio pela segunda vez.
Qual é o seu empreender, Sandra? Bom, estou aqui para a segunda oportunidade. Meu empreender é na área da construção, continuamos, mas com coisas novas agora. E vamos para frente, ver se a gente encara aí as feras. Bora encarar as feras! Vai encarar com toda a força! Vai lá! Obrigada. Nós falamos. Olá, um prazer imenso estar aqui com vocês. Já imaginaram construir ou reformar a sua casa, o seu escritório, sem ter dor de cabeça? Ou mesmo, se você quer ter autonomia e fazer a sua própria reforma? Então, eu sou Sandra Bernardes, sou fundadora do Designer e Conforto e da Senhora Bernardes. Eu sou gestora de obra, mestre de obras e eu também sou designer de interiores. E estou capacitando mulheres para a construção civil. Nós temos um objetivo simples e muito legal, é deixar o nosso cliente satisfeito. Então, nós temos o nosso cliente, o que deixa ele satisfeito é ter uma reforma sem problemas, sem dor de cabeça, e a gente é muito objetivo, muito rápido, a gente procura fazer harmonia dentro do seu espaço para que tudo dê certo e saia conforme o seu projeto. E nós também temos essa capacitação para essas mulheres, né, que podem ter uma nova profissão, e aí a gente ajuda ensinando uma nova profissão, porque a área da construção também é para a mulher. Todos felizes, e assim a gente segue, instruindo, ensinando e sempre montando um tijolinho a mais. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, Sandra Designer e Conforto é o nosso Instagram, nós temos o LinkedIn, e agora estamos com a Senhora Bernardes também, que é uma empreiteira. Prazer, é muito bom estar aqui novamente. Legal, Sandra, parabéns. O lugar das mulheres é onde elas realmente quiserem estar. Nesse Positivo. ponto, vocês estão de parabéns, né? Acho ótima essa iniciativa. Já existe algumas mulheres trabalhando em construção, fazendo serviços maravilhosos, com acabamentos melhores do que os homens. Mas me conta, há quanto tempo você está nessa jornada? Por onde você já passou? Olha, eu sou formada há 29 anos já. Mas parei um pouquinho, né? Fui ser mãe, cuidar dos meninos, e depois eu retomei. Quando eu retomei, já retomei mais forte, fui para o Senai, fiz mestre de obras, eu precisava entender mais, né? Porque como designer de interiores, a gente entende de projetos, como decorar, mas não sabe como pôr a mão na massa. Fiz mestre de obras, e aí aprendi muito mais e desenvolvi isso dentro de mim. Ensinar, para mim, é uma coisa assim que não tem preço, não tem valor. Legal. E a sua equipe está em quantas pessoas hoje? Bom, hoje nós temos a equipe da Senhora Bernardes, nós temos 9 funcionários. Tá? Nós estamos atuando como imprenta no interior de São Paulo. Então, estamos fazendo uma fazenda. Foi uma ousadia minha dar esse passo, depois que eu passei por aqui o ano passado. E aí recebi mentoria, entendi que eu podia ir além, e aí eu dei o próximo passo. Falta bastante coisa, mas criei coragem. E no Designer e Conforto, a gente é parceiros. Então, é assim, eu tenho reformas em São Paulo, eu tenho equipes que fazem essa reforma para mim, mista, tanto homem quanto mulher. Então, a gente vai atendendo conforme a demanda que a gente recebe. Qual é a tua área de atuação? A minha é gestão de obras. Não, área geográfica. Geográfica, São Paulo, Grande São Paulo, e agora no interior. Eu sou da Zona Leste, mas hoje estou morando em Dourados. Sandra, Dourados, Mato Grosso? Não, Dourados, São Paulo, entre São Carlos e Araraquara, é interior. Tá bom. Sandra, você já esteve conosco na temporada passada e nós gostaríamos de saber qual que foi o aprendizado, o que você traz de novo para esse momento, o que você conseguiu aplicar efetivamente no seu negócio, que te deu resultado. Isso, foi uma oportunidade maravilhosa que eu tive. Recebi também uma mentoria muito importante. E isso, para mim, fez com que eu entendesse um pouquinho mais como que era funcionar uma empresa e por onde eu queria ir, quais os caminhos que eu gostaria de seguir. Então, eu entendi que a mentoria ela é importante nesse processo e eu sei que eu preciso crescer muito mais, então eu preciso estar com outras pessoas que já passaram pelo que eu passei para que possam me levar adiante, né, nesse novo caminhada. Mas te deu resultado financeiro? Me conta assim mais Resultado aprofundado financeiro. Um pouquinho essa gestão. O que você melhorou depois de ter passado? Você buscou mais clientes? Me fala um pouquinho nesse... Isso, cresceu a nossa margem de lucro, porque nós trocamos a clientela. A gente atende ainda um público básico, mas aí a gente está num outro momento como indo para a casa da construtora. Então, nós estamos no caminho aí como empreiteira, e aí eu tive que mudar.
porque aí isso, né, requer um valor maior, um gasto maior também, um planejamento melhor. Inclusive, a empresa que fazia a nossa parte de contabilidade, eu tive que trocar, pegar uma nova empresa com outros recursos para poder nos atender, né, nessa demanda nova. Sandra, você veio, recebeu mentoria, melhorou, cresceu. E qual que é o objetivo da participação novamente no programa? É estar com vocês para que eu possa elevar um pouquinho mais. Então, eu já subi um patamar e eu acredito que o meu potencial, eu preciso de pessoas como vocês. Então, eu vim buscar mais um empurrãozinho para a gente escalar mais um pouquinho. E o seu interesse no prêmio, investir em quê? Então, o interesse do prêmio eu preciso, no marketing, eu preciso melhorar essa parte do marketing, porque eu acho que isso é muito importante. E tem alguns cursos, né? Hoje eu faço faculdade, a minha segunda faculdade em hidráulica e saneamento básico. Eu vejo a necessidade do ESG, de estar dentro das empresas, e eu preciso fazer esse curso para me poder certificar outras empresas, né? Então, eu dividiria aí essa premiação entre o marketing e também aí a entrada para mim poder fazer esse curso ESG. Isso é muito importante, a gente já ganhou o segundo selo aqui em São Paulo, que é o selo da diversidade, e a gente trabalha com essas mulheres falando de ESG. Então, a gente coloca elas na construção falando de sustentabilidade. Então, eu preciso melhorar isso dentro daquilo que eu faço. Da vez passada, você... Como é que foi? Não, eu só participei desse primeiro momento, Tá e bom. aí não tive... ganhei só, participei da mentoria e não... Porque você melhorou, né, gente? Isso é o que a gente quer falar para você em casa. Se desafiar e vir até o programa, além de fazer a gente sair da zona de conforto, nos dá a possibilidade de dar o próximo passo. Parabéns, viu? Muito obrigado. E a ideia é essa, justamente. Parabéns, tem um plano de negócios aqui estruturado, muito bom. Tá bem montadinho. Você mencionou que você hoje tem 9 funcionários, é isso? Positivo. Antes, na primeira participação tua, você já tinha esses funcionários ou não? Não. Esses funcionários de agora estão registrados. Certo. Antigamente, eu tenho parceiros, então são contratos de serviço. Tá. Eu fecho sua reforma, então eu tenho uma equipe que vai fazer um contrato entre eu e a equipe, e ele faz a sua reforma, né? Tá, ok. Agora, efetivamente, estão todos registrados. Todos registrados, Positivo. legal. Então, você já, nessa parte de legalização da parte trabalhista, você já tomou a providência. Total. Importante. Eu vi aqui que você atende alguns públicos diversificados, né? E eu vi você dizer que você atua como empreiteira. Como empreiteira, você já procurou alguma construtora? É um projeto a médio, curto, a longo prazo? O que você vislumbra daqui 1, 2, 5 anos, sei lá? Sim. Paulo pode, né, ele conhece um pouco mais sobre a construção, pode me confirmar. O nosso problema hoje em relação à construção é a mão de obra. Nós estamos assim com um problema muito grande. Então, a nossa ideia, o nosso objetivo é de trazer pessoas, instruir pessoas e continuar com elas para almejar a nossa construtora, né? Então, a gente está como empreiteira hoje, porque precisamos estar nesse momento. Eu entendo que tudo são passos, né? Então, eu já saí de um passo de reforma, passei para um passo um pouquinho maior, e agora, para subir para uma construtora daqui a uns 5 anos, eu preciso ter toda essa estrutura firme, né, galgada, num patamar bem certo. Eu vi que você falou que você faz cursos também para qualificar, Sempre. né? Mas qual que é o teu carro-chefe? O curso você proporciona para as mulheres em específico? Proporcionam com ONGs, parcerias, né? A gente faz essa educação, né, para que as mulheres possam ter aí a sua, assim, sair daquela vida e ter uma vida melhor dentro da construção, que é uma opção também. E ele não é o meu carro-chefe porque, como eu trabalho com ONGs, a gente não tem um recebimento muito grande. Então, o carro-chefe hoje é a senhora Bernardes, que está à frente dos negócios, e o designer de conforto, que a gente dá palestra, a gente dá esses ensinamentos, né? O senhora Bernardes você tem há quanto tempo? 24. Quanto tempo? 24 mil. Senhora Bernardes. Senhora Bernardes, nós iniciamos este ano. Começamos em outubro a nossa obra, né? Formalizamos, eu troquei, aumentei esqueci o nome agora, dentro da área fiscal, a gente teve que aumentar um KNAI. Aumentamos um KNAI, isso para que a gente pudesse atender parte de fundação com a senhora Bernardes. Então, nós começamos a atuar em outubro. Qual que é o seu faturamento mensal hoje? Isso. Falando do senhora Bernardes, a gente está ali equilibrado, tá?
nem ganhamos 100% ainda do que gostaríamos, porque nosso projeto, todos os projetos, quando entra em imprenta, é por medição. Então, você faz um total, faz a medição, e essa medição, hoje, nos paga os gastos que nós temos, né? E aí tem aí anotado, mais ou menos, basicamente, o que nós temos de gastos, né? Então, entra aí, em média, por boleto aí que a gente retira, entre 70 e 80 mil reais, mas aí a gente tem alguns custos fixos, né? Que a gente tem 2 casas alugadas, em Dourado, então são 2 alojamentos, refeição para todos os funcionários, então a gente tem esse custo, que é um custo fixo. Né? Aqui só tem o custo, acho que da estrutura, de R$ 24.800. Isso. Ainda tem o custo dos seus Prolabore, todos os recolhimentos de impostos. Que é bastante, né? O pessoal que trabalha então, com qual que é o seu lucro bruto hoje? 80% para pagamentos e 20% sobra para o nosso Prolabore. Então, de um faturamento de 80 mil, sobra 16 mil. 16 mil, exatamente. E como que é essa questão do faturamento, que você menciona 2 empresas aí, né? Sim. Engloba isso tudo num pacote só. Quanto que é o teu faturamento total? Designer Conforto não está faturando tanto este ano. Ano passado a gente trabalhou mais. Mas é uma empresa que está no teu nicho. Exatamente. Ela tem, né? A gente declara. Ano passado aí a gente declarou ela em torno de 150 mil, não mais do que isso, o ano inteiro, tá? Você optou em dividir as empresas? Tem alguma razão específica? Sim. Sim, justamente porque a gente tem o Designer Conforto como reforma, e aí a construtora ela consegue ir para um outro lado, para uma outra margem, a construtora que eu digo empreiteira, né? Ela consegue um ramo maior, só que com um custo bem maior de tudo, né? Então, vamos supor, funcionários, de estadia, de tudo, a gente tem um gasto muito grande, enquanto Designer Conforto a gente não tem. A empresa está com um cliente hoje, que é a Fazenda? A Fazenda, nós estamos com um cliente 3 orçamentos. Ah, tá. Ai, gente, sabe, eu estou curiosa aqui. Eu já até perguntei para o colega do lado. Obrigada pelo presente, não é? Sim, de coração. Para que serve? Porque, assim, o pessoal em casa, para mim, parecia um chaveiro, gente, isso aqui. Para que serve? Exatamente, para você fazer um teste rápido, para você saber se a tomada que você vai utilizar é 220 ou é 110. Ela tem aí 2 botãozinhos, e aí você coloca ela na tomada e ela vai acender um ou outro. E aí você já vai poder saber se é... E como que eu sei que é 110, 220? Está marcado. Está marcadinho. Tá marcado, Lili. Isso, ele acende uma luzinha. Aonde? Ai, olha aqui, Dentro. Você colocou na tomada, vai acender uma luzinha Põe o óculos, ou 2. Se for 2, é 220. Limpa o óculos. Ah, sim. Primeira vez, aprendizado cognitivo, sabe o que é? E para a mulherada é super prático, né? Porque não sabe que bicho que é a tomada, né? Você já pode ter uma aluna aí na construção civil. Com ali, certeza, ela já vou vai fazer aprender o que é 110, 220. Gente, nosso tempo vamos voltar acabou. aqui. Pelo tempo, Vamos voltar o tempo aqui. está acabando, acabou já, né? Você tem mais alguma pergunta, Paulo? Paulo é nosso... Está nessa área? Não, eu só queria entender o seguinte, você está em Dourados. Quantos quilômetros de São Paulo de Dourados? 280. E você atende São Paulo? Tem o meu funcionário aqui de São Paulo, que faz os atendimentos em São Paulo. Todos os orçamentos passam por mim. Então, todas as ligações chegam até a Sandra faz o contato, faz o orçamento, encaminha o meu funcionário daqui para fazer. Ele não é registrado, ele é um parceiro, então ele é contratado, a gente tem um contrato de serviço, e ele atende as pessoas aqui em São Paulo. Beleza, nosso tempo acabou. Muito obrigada, viu, Sandra? Obrigado, Sandra. Boa sorte. Sucesso para você, Sandra. Boa sorte. Muito obrigada. Olá, mais uma vez estamos aqui com Magia no Relacionamento e hoje vou falar como a Disney encanta os seus funcionários. Não adianta a Disney pensar em encantar o cliente, querer fidelizá-lo, levá-lo de volta a cada 2 anos e meio, sem cuidar do instrumento principal, que são os seus vendedores, os seus clientes, as pessoas que integram o Cash Members. E a Disney tem uma preocupação muito grande com o cliente externo, mas tem com o cliente interno. E o que ela oferece? Tudo de melhor. Ela oferece assistência médica, como toda empresa aqui do Brasil oferece,
as grandes empresas, né? Mas ela oferece também treinamentos constantes. Eles passam por processos de treinamentos para quê? Para que possam estar atualizados cada vez mais. E quanto mais estão atualizados, melhor é o atendimento. Porque quando você transita dentro dos parques da Disney, você encontra empregados do cash, as pessoas integrantes do Cast Members em todos os lugares. Porque qualquer coisa que aconteça, eles estão preparados para solucionar. Um detalhe importante que a Disney tem preocupação é ter vários Mickeys. Sabia disso? Aquela parada que tem o Mickey, a Minnie, o Pato Donald, Margarida, todos aqueles bonecos, eles têm em vários pontos estratégicos. Por quê? Porque aquela fantasia do Mickey é quente demais. Então tem que ter vários para que eles troquem a cada pedaço da parada, até para que o funcionário não se sinta mal. Então, a preocupação da empresa com o bem-estar dos seus empregados é fundamental para que ele possa vestir sempre a camisa da empresa, fidelizar o seu cliente e torná-lo o maior fã. Por que a Disney consegue fazer um ingresso tão caro e trazer tanta gente em períodos quase que do ano inteiro? Faça isso na sua empresa e viva muito melhor com o seu faturamento performado. Eu sou Miriam Vasconcelos e este foi o Magia do Encantamento. Bora encantar? Olá, eu sou Selma Cosso, mentora em saúde para empreendedores e estou aqui mais uma vez no Em Frente às Feras. Ah, que delícia! E nosso bloco é o Eixo na Pausa e nós vamos dar continuidade. Você sabia que é muito importante o nosso tripé? Pensar, sentir e agir. Porque senão você procrastina ou você tem crises de ansiedade e não age. E claro, a ação, o que quem faz? É o corpo. E nós vamos cuidar desse corpo que lhe pertence. Afinal, sem ele a gente não consegue sair do lugar, não é mesmo? E hoje nós vamos falar que a importância de fazer movimentos, porque tenho certeza que você fica horas e horas e horas sentado, abrindo suas janelas não só no computador, mas na sua mente. E nós estamos aqui para aliviar a sua dor física nesse primeiro momento. E como você fica muitas vezes parado, já de antemão, vamos espreguiçar, gente? Hashtag movimento espreguiça. E vamos lá, e prepara seu corpo e espreguiça como você quiser, para frente, para o lado, para cima, você escolhe a forma que quiser. Se você fizer isso a cada 2 horas, parabéns, é o que é necessário para o corpo poder voltar a ter movimento e não ficar tanto tempo sentado na mesma posição. Mas olha lá, mas você também pode usar uma toalha. Isso você tem em casa e você pode levar para o seu trabalho, ou se você trabalha em casa, já está aqui, hein? Pega a toalha e coloca no seu pescoço, porque a maioria das pessoas tem uma grande dor aqui ou lá na lombar, né? Mas nós vamos cuidar um pouquinho dela aqui, A gente vai esfregar o pescoço e olha que delícia, nós vamos ajudar aqui, fazendo um movimento com o corpo para alongar. Você pode fazer a respiração juntos, porque a gente vai usando as ferramentas anteriores para te ajudar nesse movimento também. Olha lá, é muito gostoso de fazer, eu tenho vontade de ficar aqui o dia todo. Isso, e daí pode ir para frente, para trás, e aí você vai, aproveita e vai esfregando nas costas, prestando atenção no que você está fazendo. Esfrega mesmo. Vai até a sua coluna, ali onde você está com a dor. Isso, você vê o movimento do seu corpo, da sua mão, grande movimento e pequeno movimento para liberar as tensões musculares. Isso, eu vou deixar aqui para te perguntar, como que você está agora? Feche os olhos e sinta. Tem diferença? Então agora abra e vai lá no
Selma Cosso, Selma com S, C-O-S-S-O, e me conta na nossa comunidade Eixo na Pausa como que você ficou utilizando uma simples toalha. Para mim faz toda a diferença e para você? Conta lá, tá bom? E eu te espero semana que vem em mais um Eixo na Pausa. Um grande beijo! Olá, empreendedores! Sou Samantha Kasner, estou muito animada para compartilhar com vocês tudo que envolve a gestão de um negócio na prática. Hoje vamos falar sobre planejamento financeiro. Se você ganha dinheiro, mas depois não sabe para onde isso foi, tá faltando controle. Vou comentar alguns indicadores muito importantes para você estar sempre de olho. Margem de lucro é o quanto sobra de cada venda depois que você pagou os custos. Se essa margem for muito pequenininha, você pode considerar aumentar o preço de venda ou reduzir custos, para que ela fique um pouco mais confortável. Segundo, ticket médio é o quanto o cliente compra em média por vez, né? A cada compra. Se isso também for muito baixo, você pode pensar em fazer combos, em fazer ofertas especiais ou em criar programas de fidelidade. Terceiro, ponto de equilíbrio. É o quanto de faturamento vai cobrir todas as suas despesas. Quarto, fluxo de caixa. É você saber exatamente o momento da entrada e da saída dos recursos. Se ele estiver muito apertado, você precisa examinar bem qual é o fluxo de pagamento dos seus clientes e pode negociar com fornecedores para melhorar o fluxo do pagamento de forma que isso fique melhor casado. E o quinto é o CAC, custo de aquisição de cliente. É o quanto te custa em média a entrada de cada novo cliente. Se esse custo for muito alto, é importante revisitar a estratégia de marketing. Não se trata apenas de acompanhar o presente, mas também planejar o futuro. Criar uma reserva financeira, por exemplo, pode salvar a sua empresa num mês de faturamento ruim ou numa crise. Espero ter contribuído, desejo que você tenha uma excelente semana e te aguardo aqui na próxima segunda-feira. Um abraço! Olá, tá todo mundo aí? Agora nós estamos aqui com o professor Macir. Falamos muito durante a temporada sobre inovação. O quanto a faculdade da Anhembi Morumbi tem essa pegada, esse cuidado com seus alunos. E nada melhor do que falar com aquele que está coordenando todo esse processo, toda essa cadeia. Seja bem-vindo, Macir. Muito obrigado, Aníbal. Pois é, Aníbal. Olha, a gente sempre fala, inovação é a matéria-prima do empreendedor. Ótimo. E como é que a gente faz para fomentar essa inovação, para distribuir essa matéria-prima? Nós temos aqui inúmeros laboratórios. Nós temos o Núcleo de Empreendedorismo e Inovação, nós temos laboratórios de engenharia, laboratórios de veterinária, laboratórios de arquitetura, enfim, nós temos laboratórios em todas as áreas para que todos os alunos de todas as áreas possam conviver dia a dia com isso. E principalmente, Aníbal, por sermos uma universidade, nós também incentivamos muito iniciativas entre as áreas. Área de direito com a área de negócio com a área de engenharia com veterinária e por aí. E o bacana é que você sabe, né? A necessidade. Hoje nós vemos muitos escritórios de direito, consultórios, veterinária, medicina, passando às vezes por dificuldade. Por quê? Porque eles não tiveram uma universidade em Anhembi Morumbi nas mãos. Eles não passaram por esse processo. É esse o cuidado. Não adianta você criar, fomentar profissionais se não der embasamento na parte financeira. Você se formou, precisa ganhar din-din. E é essa a preocupação de vocês. Essa é a ideia. Então tá certo. Gente, daqui a pouco tem mais. Segue.
Somos uma empresa internacional, criada para ajudar os brasileiros ao redor do mundo a alcançarem o sucesso financeiro. Quer alavancar o sucesso do seu negócio? Conheça o Monkey Money Brasil, uma solução completa para você, empresário, aprender, vender e se relacionar com seu cliente. Acesse monkeymoney.com.br. Morumbi? Eu estudo lá. Então você está em boas mãos. Comece a estudar ainda neste semestre. Inscrições abertas. AMB Morumbi. Olá, estrelas e cometas do programa Em Frente às Feras. Como que foi essa disputa acirrada? Quero saber, quem vai deliberar comigo? Muita discussão aqui. O pau quebrou aqui. Opa, queremos saber tudo, não é, meninas? Quem que vai deliberar? Eu. Bora, Kika. Como Bom, foi? vamos lá. Você, Sandra, a gente ficou muito feliz. Você é muito corajosa, voltou aqui, né, e quer mais, quer absorver mais, quer crescer mais. Isso é espetacular. Esqueci agora. Helenita. Nossa, Helenita, biscoitos maravilhosos. Eu conversando aqui com o pessoal, sabe? Eu falei assim, se eu fosse você, aposentada, eu não pensaria em nada de crescer, fazer plano de negócios e fazer N coisas, aumentar isso, aumentar aquilo. Eu faria o quê? Eu pensaria em fazer algo de qualidade que você vai conseguir curtir a sua vida, curtir a sua casa e trabalhar por prazer, somente prazer, nada mais do que isso. E aí, realmente, foi muito, 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 muito difícil, porque teve o VAR mesmo, né? A gente precisou do voto da diferença, né? Porque foi pau a pau. E dessa vez é a Helenita que ganhou. Parabéns, Helenita! Parabéns. E parabéns também a Sandra, que teve essa coragem, voltou e cresceu, que isso é muito bacana para o nosso programa. Carol. Saber... Opa, temos presente! Vamos sim. lá. Tem presente para a Sandra, tá? A gente vai bater um papo aí de 1h30, mais ou menos. Vamos entender um pouquinho mais e estruturar esse projeto de empreiteira aí, para acelerar os teus passos para a construtora. É um tá arquiteto, mentor, empresário, dando Tá. um presente de mais de R$30 mil para você. Que incrível. E olha, a gente tem que tomar cuidado, hein? Tem que participar dessa mentoria de fato, hein, Sandra? Porque senão o casulo pode perder ponto na próxima. E eu sei que você não quer isso, não é mesmo? O casulo vai perder ponto porque ele está no lugar errado agora, por exemplo. Isso aí, para ganhar ainda mais. E vamos lá, gente. Então, está chegando ao final do nosso episódio de hoje. E esperamos vocês na próxima semana aqui na TV Aberta, canal 9 da NET.
canal 186 da Vivo e canal 9 da Vivo Fibra. Um beijo e até a próxima semana!